É isso aí, galera. Professor Wander Júnior aqui na área com vocês com mais uma aula de geografia. E o assunto de hoje, pessoal, é do capitalismo comercial à revolução do conhecimento. E é o seguinte, o capitalismo, o desenvolvimento dele, primeiramente, ele teve origem na Europa entre os séculos 13 e 14, com o renascimento urbano e comercial e o surgimento de uma nova classe social, a chamada burguesia, que se dedicava ao comércio e às atividades financeiras. Boa parte dos burgueses que levavam esse nome naquela época, eles eram plebeus ou camponeses pobres que tiveram sua ascensão financeira através do comércio, através de transações financeiras, importando, exportando, vendendo, acumulando bens e tudo mais. Pra você ter ideia, alguns dos camponeses que viraram burgueses compravam títulos da coroa, independentemente do país, para virarem nobres, né? Para dizerem para os outros que, além de serem ricos, eram provenientes de famílias nobres. Mas, de fato, na verdade, eles já foram camponeses plebeus sem um centavo no bolso que conseguiram sua ascensão financeira. Mas somente a partir do século XV, pessoal, com as grandes navegações, o capitalismo expandiu-se para outros lugares do mundo, como a Ásia, a África, a América e a Oceania, que foram integrados à economia mundial como colônias. E os principais mecanismos do capitalismo, pessoal, se alteraram ao longo do tempo para se adaptarem às novas formas de relação política e econômica estabelecidas entre as nações. Para você entender melhor sua evolução, vamos considerar 4 fases principais desse processo: o capitalismo comercial ou pré-capitalismo, capitalismo industrial, capitalismo financeiro ou monopolista e, por último, capitalismo informacional. Esse capitalismo comercial, pré-capitalismo, pessoal, ele corresponde ao período das grandes navegações, né? E do colonialismo, quando as novas terras, principalmente do continente americano, o Novo Mundo, tornaram-se conhecidas. Até ali, o mundo não sabia que existiam essas terras e que elas haviam e tinham riquezas, né? Continham muita matéria-prima, metais preciosos e etc. Além de ser um continente a ser explorado, não é? Porque não tinham conhecimento, os europeus não sabiam o que de fato havia para cá desse lado do Atlântico. Nós temos o capitalismo industrial, que ele teve o surgimento e a expansão das invenções, do uso de novas fontes de energia, como a máquina a vapor, movida a carvão, transformaram a produção de mercadorias e multiplicaram a produtividade do trabalho, fazendo com que vários produtos chegassem a diversos locais do mundo. E assim, pessoal, a manufatura tornava-se indústria. A sociedade e o capitalismo passavam a ser indústrias. E a Grã-Bretanha tornou-se o centro financeiro e a grande fábrica do mundo, porque foi lá que teve início, né, a Revolução Industrial. Ela foi a mãe, a matriarca de toda essa evolução. Gente, o capitalismo está atrelado diretamente à Revolução Industrial. Onde um foi, o outro foi atrás. Foi mais ou menos assim. Um é dependente do outro. Fora isso aí, pessoal, o capitalismo industrial tornava-se também financeiro e mais tarde monopolista, quando bancos, corretoras de valores e grandes empresas iniciaram o processo de concentração de capital. Ou seja, eles concentravam todo o capital dentro de uma instituição financeira e faziam os repasses devidos em determinadas épocas do ano, dependiam muito de como estava o mercado naquela época, etc. Hoje em dia também funciona mais ou menos isso, esse capital monopolista, onde somente uma indústria, uma empresa, um banco comanda aquela região, não é isso? Outra coisa também, pessoal, o capitalismo informacional. Após a segunda metade do século XX, os computadores e as tecnologias de comunicação se aperfeiçoaram e permitiram o armazenamento de dados e a transmissão de informação com velocidade cada vez maior. O processo industrial baseado em pesquisas que levaram ao desenvolvimento e ao aprimoramento das tecnologias de informação caracteriza a terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica informacional. Gente, esse capitalismo informacional hoje em dia ele vale ouro. Quando você tem uma informação, principalmente de como aquela empresa está no seu estado financeiro, se ela vai vender ações, isso, aquilo, outro, aquilo vale ouro. Tem gente que paga muito caro por informações. E isso é o que movimenta hoje em dia as grandes indústrias, as grandes estatais.
elas ficam baseadas não só do mercado financeiro, mas de informações. Hoje em dia nós temos as duas grandes nações, não é, em termos tecnológicos, que é a China e os Estados Unidos, e ambas ficam degladiando sobre as suas invenções, o seu aprimoramento tecnológico e como está o seu mercado interno também. Ambas ficam pegando informações uma da outra para saber o que pode fazer. Por exemplo, se os Estados Unidos inventam um iPhone que vale 4 ou 5 mil reais aqui no Brasil, a indústria chinesa pega um celular ou um smartphone, diga-se de fato, coloca ele num preço acessível, mas que ele se equipare à tecnologia daquele iPhone. Isso é só um meio de fazer uma comparação, mas funciona mais ou menos assim, gente. E é o seguinte, nessa nova etapa do capitalismo, os avanços tecnológicos podem agregar mais valores aos produtos fabricados ou serviços oferecidos e proporcionar melhorias na produção por meio do processamento de informações e da expansão das atividades que fazem parte do setor terciário, como as atividades financeiras, os transportes e os serviços em geral. E é o seguinte, pessoal, surge assim uma sociedade pós-industrial, chamada de sociedade da informação, que se torna parte de uma economia global devido às novas tecnologias de comunicação e de transporte também. Dessa forma, pessoal, segundo o sociólogo, a dependência da economia dos fluxos informacionais garante o poder a quem domina e controla suas tecnologias, tornando as regiões excluídas cada vez menos importantes no cenário da economia global e consolidando uma nova divisão internacional do trabalho, chamado DIT, na qual é possível distinguir 3 fatores conjugados que dão lugares à classificação da excelência: o conhecimento de altas tecnologias. Aquela nação, aquele país que tem um conhecimento de novas tecnologias tem o poder, retém o poder em sua mão. O nível educacional da população, gente, é incrível. Quanto mais culta e mais estudada é aquele país, aquela nação, mais ele vai ter atributos rentáveis no seu futuro, porque aquele profissional ele vai ser bem sucedido, ele vai ter e agregar valores ao próprio país. E a mão de obra qualificada, que já vem junto e atrelada, como eu falei para vocês, com a revolução industrial, o aperfeiçoamento de novas técnicas e etc. Esses 3 fatores de excelência contribuem para o desenvolvimento e o crescimento daquele país e do seu fluxo de informações também. E com isso, pessoal, a gente acaba a nossa aula. Foi uma explanação breve e rápida desse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado esse nosso conteúdo interessante e até a próxima aula. Valeu, gente. Até mais.